Fala, investidor! Pessoal, nesse vídeo vou trazer para vocês um estudo detalhado do reinvestimento dos dividendos em Copel nos últimos 13 anos, tá? Vou trazer uma planilha aqui onde eu vou mostrar linha a linha para vocês qual foi o retorno obtido por um investidor que permaneceu comprado nesse ativo, reinvestindo todos os proventos durante esse longo período de 13 anos. Nesse vídeo, pessoal, 3 coisas vão ficar muito claras para vocês. A primeira delas é a importância de se manter comprado no ativo no mercado de baixa e no mercado de alta. O segundo ponto, pessoal, vocês vão perceber que as empresas com elevados critérios qualitativos elas têm o potencial não só de proteger o seu patrimônio, mas também de entregar um retorno bem acima da média. E o terceiro ponto que vai ficar claro para você nesse vídeo é a importância de você reinvestir os dividendos na ação, principalmente durante a fase de acumulação patrimonial. Vocês vão ver o impacto disso no longo prazo, tá? Pessoal, esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. Na primeira delas, a gente vai dar uma rápida olhada aqui nos principais pontos do resultado da Copel para a gente saber qual que é a perspectiva dessa empresa para o longo prazo. No segundo ponto, pessoal, a gente vai abordar rapidamente os fundamentos da empresa. E nessa parte eu vou explicar para vocês por que o lucro líquido ele caiu tanto do ano de 2021 e para o ano de 2022. E no terceiro ponto nós vamos atacar o estudo em si, onde eu vou mostrar para vocês como é impressionante o retorno que uma boa empresa ela pode oferecer no longo prazo. Meu amigo, se esse vídeo ele te ajudar, ele fizer sentido para você, eu peço que você fortaleça o nosso trabalho, se inscreva e também deixe o seu like para o YouTube entender que esse vídeo é importante. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Pessoal, então nós vamos rapidamente aqui analisar os principais pontos do resultado. A intenção aqui não é perder muito tempo analisando o resultado como um todo, mas principalmente a gente precisa entender para onde a empresa está caminhando, porque o nosso processo decisório de permanecer ou não comprado no ativo, ele tem que ir de encontro ao que o gestor pretende fazer no longo prazo, tá? Então, primeiramente, aqui que eu preciso destacar para vocês, pessoal, é que a Copel está caminhando para se transformar numa True Corporation, tá? O que ela vai fazer aqui? Ela vai fazer uma nova emissão de ações, tá? Com isso, a Copel não vai ter um controlador definido. E por que ela está realizando esse processo de transformação em True Corporation? Na verdade, o que ela está fazendo aqui, pessoal, é realizando uma captação junto ao mercado para garantir a renovação e manutenção de 100% da participação da companhia nas principais usinas elétricas, que é a usina de Foz do Areia e a usina de Segredo. Lembrando que essa usina de Foz do Areia, ela tem um vencimento da sua concessão previsto para 21 de dezembro de 2024, então já é ano que vem. Então, essa emissão de ações e essa transformação em True Corporation deve acontecer nessa janela de tempo, entre o mês de março de 2023 e o final de 2024. Pessoal, lembrando que com isso a Copel quer não só garantir a renovação da concessão de Foz do Areia e Segredo, mas ela quer também atuar como um player privado no ambiente altamente competitivo do setor elétrico. E essa notícia aqui demonstra para nós que a Copel está buscando realmente elevados níveis de governança. Isso é interessante porque acaba tornando o controlador bastante alinhado com o acionista minoritário. Pessoal, o segundo ponto de destaque é o fato de que a Copel ela está dando início ao seu processo de transição energética, né? Então ela está se desfazendo aqui dos ativos de energia suja, né? Como é o caso do desinvestimento da usina térmica de Araucária, e vai utilizar esses recursos para investir em matrizes energéticas 100% renováveis. Então a gente está falando aqui de energia eólica e energia solar. Então a própria companhia ela vem firmando esse compromisso, né, com a sustentabilidade vinculada aí às metas ESG. Isso aqui é bastante interessante porque acaba mostrando que ela está alinhada com a dinâmica que vem acontecendo ao redor do mundo. A gente percebe as principais empresas de energia elétrica dando uma prioridade maior para ativos sustentáveis. O terceiro ponto de destaque aqui do resultado é o fato da Copel ter conseguido renovar a concessão da Compagás, tá? Lembrando que no que diz respeito à Compagás, a estratégia da Copel na verdade é realizar o desinvestimento, né? Então ela vai pegar os recursos que estavam alocados na Compagás e vai direcionar esses recursos para o core business dela, que na verdade é justamente ali o setor elétrico. Isso aqui é importante porque como foi renovada a concessão, né, ela consegue agora mais tranquilamente realizar esse desinvestimento. O quarto e último ponto é o fato da Copel estar conseguindo executar com muita eficiência a sua estratégia de transição energética. Então em 2022 ela acabou ampliando o parque gerador renovável, adquirindo mais complexos eólicos. Estou falando do complexo de Santa Rosa, Mundo Novo e Aventura. Então esse complexo eólico é um dos maiores do Rio Grande do Norte e ele vai acabar aumentando a capacidade instalada só no segmento de energia eólica da Copel em 1,2 gigawatts. Bom, pessoal, quando a gente analisa aqui o gráfico de lucro líquido da Copel, a gente percebe que ela vinha muito bem até o ano de 2021. Entretanto, chega no ano de 2022, né, ela tem uma queda de 77% no seu lucro líquido. O que aconteceu aqui para esse lucro ter caído tanto? Em 2021, pessoal, teve vários eventos não recorrentes beneficiando a lucratividade da companhia. Então, ela vendeu alguns ativos que acabaram entrando como receita para a companhia. Tanto que o dividendo ele ficou absurdamente alto. Você percebe aqui que o dividend yield de 2020 e 2021 ele está muito acima do padrão histórico da Copel, né? Então, a gente sabe que esse dividendo aqui ele não era sustentável. Só porém, quando chega no ano de 2022, né, esse lucro cai demais. E o que aconteceu aqui? A gente teve vários eventos não recorrentes impactando negativamente esse lucro líquido. O
O que fica claro para nós, pessoal, é que a receita ela se manteve mais ou menos em linha, ela teve uma leve retração aqui na receita, só que o lucro caiu demais. E o que aconteceu para esse lucro cair tanto? Como a gente percebeu, pessoal, a receita não teve uma retração tão severa, mas o lucro caiu demais. Por quê? Porque a gente teve eventos não recorrentes impactando o resultado financeiro da companhia. E quais foram esses eventos? Tá? Então o principal deles foi a provisão para destinação de crédito de PIS e COFINS, né? Então ajuste fiscal, e o outro foi o reconhecimento no ano anterior da compensação pela repactuação do risco hidrológico de suas usinas hidrelétricas. Então foram vários eventos não recorrentes negativos, que, pessoal, se o lucro tivesse vindo mais ou menos em linha com o reportado nos anos anteriores, a gente teria um lucro aqui entre 3 e 4 bilhões. Só que ela vai fechar o ano aqui com um lucro de 1,15 bilhão. Então cai demais justamente porque teve vários eventos não recorrentes impactando negativamente aqui, e no ano de 2021 a gente teve eventos não recorrentes positivos, tá? Então a gente compara um ano com o outro aqui, dá uma discrepância muito grande. Mas a tendência é que no ano de 2023 e 2024, esse lucro líquido ele deve retomar a faixa aí dos 3 a 4 bilhões. Pessoal, e o reflexo dessa deterioração no lucro líquido ela é vista aqui justamente no gráfico da margem líquida, né? Então a margem líquida ela vinha muito bem até o ano de 2020, 2021. Acontece que esses eventos não recorrentes que se acumularam no ano de 2022 acabou jogando essa margem líquida para 3,84%, mas temos que lembrar que isso é um evento totalmente pontual, tá? A tendência é que no ano de 2023 e 2024 a companhia ela retome a lucratividade tradicional que ela sempre apresentou aí nos últimos 5 anos, e além disso ela tem os gatilhos de crescimento ali, que é o fato de se transformar numa corporation e focar muito mais ali no seu core business. Pessoal, dito isso, a gente vai partir agora para o nosso estudo em si, tá? E eu vou mostrar para você que a Copel ela ofereceu um retorno razoável para o seu investidor ao longo dos anos, mas apenas para aqueles que reinvestiram os dividendos. Então fica comigo até o final desse vídeo, e se esse estudo fizer sentido para você, fortalece o canal, deixe seu like e se inscreva. Bom, pessoal, então aqui a gente tem um estudo detalhado do reinvestimento dos dividendos em Copel nos últimos 13 anos. Tá? Acabo de destacar inicialmente algumas premissas a respeito desse estudo. O primeiro deles, pessoal, é que a cotação histórica ela foi analisada lá no site da empresa, e também o dividendo pago por ação também foi verificado lá. Então, quando você chega aqui no site da empresa, você consegue verificar todas essas informações, tanto a cotação histórica do ativo, quanto o dividendo pago por ação. Com isso, eu peguei todas essas informações, né, e alimentei essa planilha aqui. E fui fazendo justamente os cálculos para saber qual foi o retorno real que o investidor recebeu nesse período de 13 anos. Pessoal, como vocês podem perceber, pessoal, isso aqui é um estudo bastante denso, que ele demanda um certo processamento de informações. Então, se esse vídeo te ajudar, mais uma vez vou reforçar aí, se inscreve e deixa o seu like para fortalecer com a gente. Esse estudo foi conduzido da seguinte maneira: a gente está simulando aqui um investimento de R$100 mil nas ações de Copel em 4 de janeiro de 2010. Então, conferi lá a cotação histórica, ela custava R$ 36,70. Isso permitiu que o investidor comprasse 2.724 ações de Copel. Pessoal, destacar um ponto importante para vocês: o único investimento realizado por esse investidor foi de R$100 mil. Os outros aportes foram simplesmente o reinvestimento dos dividendos que a própria empresa pagou para ele. Isso é muito importante. O que ele tirou do bolso dele efetivamente foi apenas R$100 mil. Tá? Então ele compra lá as 2.724 ações dele e vai carregando essas ações ao longo dos anos. Lembrando que quando chega em dezembro ele reúne todo o dividendo pago, que no primeiro ano ficou em R$ 5.393, para comprar o máximo de ações possível. Então a cotação em dezembro da Copel era R$ 38,50, ele conseguiu comprar 140 ações e agora ele tem 2.864 ações. Então ele aumentou a participação acionária em 140 ações. Então o nosso investidor ele vai seguindo essa premissa aqui ao longo dos próximos 13 anos, né? Então ele chega no ano de 2011 e recebe lá R$ 4.181 em dividendos e compra o máximo de ações possível. Perceba que o nosso investidor ele não está muito preocupado com o crescimento patrimonial no início. Ele está muito mais preocupado em acumular ações, tá? Então sempre comprando mais ações. Pessoal, uma coisa muito importante para a gente entender esse estudo aqui, tá? A gente vai ver aqui que o investidor ele não entrou na Copel no melhor momento, né? Então ele fez um aporte volumoso de R$100 mil e a Copel estava R$ 36,70. Nos anos subsequentes, a Copel caiu bastante, então ela chegou a custar 26, 21, 23, 24. Então perceba, esse investidor aqui, pessoal, nos primeiros 5 anos ele só tomou canseira, né? Então ele só viu o patrimônio dele encolhendo. Entretanto, ele se manteve fiel à estratégia, sempre acumulando ações, sempre comprando mais ações e aumentando a participação dele dentro da empresa. E o que vai acontecendo ao longo dos anos? Pessoal, um fator que me faz preferir o investimento em ações do que renda fixa é justamente o fato das boas empresas apresentarem crescimento na sua lucratividade. E esse crescimento na lucratividade ele acaba se traduzindo num crescimento também dos seus proventos. Então perceba que como os proventos vão crescendo, principalmente a partir do ano de 2018. Então em 2018 ela pagou R$ 1,31 por ação, em 2019 ela pagou R$ 2,24 e quando chega em 2020 ela paga R$ 3,41 por ação. Tá? Lembrando que o nosso investidor ele segue na sua premissa de reinvestir todos os dividendos. E agora olha só que coisa impressionante que acontece no ano de 2021. Então a gente sabe que no ano de 2021 a Copel ela vendeu alguns ativos, né, e isso acabou se traduzindo num dividendo extremamente alto.
Lembrando que quando chega no final do ano de 2020, a Copel ela faz um desdobramento de 1 para 10 ações. Então as 5.108 ações do nosso investidor se transformam em 51.080 ações. E nesse ano, pessoal, ela pagou R$ 1,06 por ação ON, tá? Então a gente está falando aqui de um dividend yield de quase 20%, algo na casa dos 18% aqui. Com isso, o nosso investidor ele recebe um dividendo de um único ano da Copel de R$ 54.144. A gente está falando de um único ano, pessoal. Isso aqui é 54% do capital inicial investido por ele, tá? Lembrando que ele não entrou no melhor momento, tá? Então ele comprou a Copel relativamente caro, se a gente considerar que nos anos subsequentes ela caiu para 26, 21 e 23. Mesmo assim, mesmo não tendo comprado num bom momento, né? Ele conseguiu transformar os seus R$ 100 mil em R$ 387 mil. Isso porque ele realizou o carrego da ação reinvestindo todos os dividendos, tá? Então ele conseguiu um retorno aqui de praticamente 300%, só de ter reinvestido os dividendos. Agora, se o nosso investidor tivesse se esforçado para aportar muito mais aqui no momento da queda do mercado, né? Então no ano de 2014, 15, 16, naquela crise política e econômica, se ele tivesse se esforçado para aumentar ainda mais a posição acionária, com certeza o retorno dele aqui seria muito maior do que 300%. Agora, será que o retorno dele foi superior à renda fixa, pessoal? Pessoal, então confrontei o meu estudo aqui com o gráfico do mais retorno, né, e percebi que os dois valores deram muito parecidos, né? Então lá na planilha acusou um retorno de 287% e aqui no mais retorno acusou um retorno de 288% contra 214% do CDI. Então a gente viu que mesmo o investidor fazendo um aporte volumoso, comprando a ação no momento em que ela estava relativamente cara, né, só dele ter realizado o carrego da ação, reinvestimento dos dividendos, ele teve um retorno aqui 70% superior ao CDI. Agora imagina você, pessoal, se naquele momento, comprando a ação cara, reinvestindo os dividendos, ele conseguiu um retorno de 300%, imagina nós montando posição agora no ativo, né, num momento extremamente propício, onde a ação está bastante desvalorizada, né? Então a ação está sofrendo bastante, principalmente porque existe uma alta na taxa dos juros, então o mercado acionário como um todo está caindo bastante. O segundo ponto é que ela teve o ano de 2022 extremamente impactado por eventos não recorrentes negativos, então trouxe o lucro muito abaixo do que deveria ter ficado, né? Então o lucro deveria ter ficado entre 3 e 5 bilhões e fechou o ano em 1,1 bi. Além disso, a gente sabe também que a Copel tem vários gatilhos para destravar o valor dos papéis, né? O primeiro deles é que ela está caminhando para ser privatizada. O segundo ponto, ela conseguiu garantir a concessão de 3 ativos importantes para o portfólio dela por mais 30 anos. E o terceiro ponto é que ela está executando muito bem a sua estratégia de desinvestir em ativos que não fazem parte do core business e investindo cada vez mais em energias de matriz sustentável. Bom, pessoal, então eu tenho a ação da Copel carteira, continuo comprador do ativo, acredito que ela deve se valorizar bem no longo prazo e ela deve continuar sendo uma boa pagadora de dividendos. Meu amigo, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, peço mais uma vez que fortaleça o canal deixando seu like e se inscrevendo.